Aquele acidente. Do Brasil? Me conta. Aquilo lá foi realmente Como é que foi essa história? Olha, Pelotas, né? Pelotas foi uma... Tava O nome já diz jogando tudo, lá, tragédia, né? Tava jogando lá? Como é que foi o Tava, negócio? tinha acabado de ir para lá. Eu era amigo do De Cesar, que era o treinador, e ele me convidou, pô, me ajuda aqui, a gente tá montando um bom time para poder brigar de igual para igual com o Grêmio e Inter. Falou o nome dos meninos que estavam indo, jogadores do Santos, que tinham acabado de ganhar a Taça São Paulo de Júnior e estavam emprestando para pegar mais ritmo. Santos, jogador de São Paulo, meninada toda. Então eu estava montando um time com jogadores que não sentiam o peso da camisa contra a Grêmio e Inter. Eu disse, cara, isso aí pode dar certo. Aí eu disse, já estava parando, não queria mais, já estava naquela fase, já não vou mais jogar, vou fazer outra coisa. Já estava fazendo curso de treinador de futebol. E cara, isso me interessou. E fui. E aí... Você entrou de gaiato e viveu... Uma das maiores tragédias da história do futebol. Não é só do futebol gaúcho, né? Da história do futebol. Pra quem não sabe, foi o ônibus do... Conta a história, como é que foi. Foi o ônibus do Brasil de Pelotas, o ônibus da delegação, que a gente tinha ido fazer um jogo amistoso contra o Santa Cruz, em Vale do Sol, lá perto de Santa Cruz. E na volta do jogo amistoso, a gente acabou sofrendo um acidente na estrada, né? E dali acabou falecendo três pessoas, das três. Uma delas é o maior ídolo da história do Brasil de Pelotas, do Chavante. O maior ídolo da história, nós estamos falando. Quem é? Que é o Milar, né? O centroavante, que era o maior ídolo da história já do clube. Uruguaio Milar, que jogou a vida inteira lá. É até hoje um ícone. Como é que foi? O ônibus caiu numa ribanceira de madrugada? De madrugada, quando ele foi fazer uma volta, acabou virando e foi descer uns 40 metros. Assim foi capotando? Foi capotando uns 40. Tudo dentro? Todo mundo. Alguns outros. Acabou que com a queda ainda no asfalto, quando foi girar, quebraram os vidros e alguns atletas e algumas pessoas acabaram sendo jogadas para fora, né, do próprio ônibus. Foi um terror aquilo. Eu falo. E tu ficou dentro do ônibus? Eu fui um dos que acabou ficando. Inclusive, um dos motivos foi porque quando baixou uma parte, me trancou no banco. Então acabou que aquilo que me trancou, que me segurou dentro do ônibus, e depois, quando deu mais uma girada, me soltou. Né? Então foi muito. Foi algo que. Tu estava dormindo? Não. A maioria estava acordado, porque era umas 11, 11h30 da noite isso. Então estava todo mundo ali, numa boa. De repente começa a virar o Quando ônibus. Quando tu viu, começa a virar e aí depois... 40 metros? Acho que era uns 40. Deu uma... É que não... Como é um ônibus, ele é muito pesado, ele não girou tantas vezes. Mas ele foi descendo, deu umas no mínimo 3 giradas. De cabeça para baixo. Tá? E terminou de cabeça para baixo, inclusive. E terminou de cabeça para baixo. Né? Girado inteiro e tava lá o Hellman, que foi treinador do Inter, que foi um dos caras que eu consegui ajudar a tirar de dentro, que estava trancado, estava preso. Aquele que foi treinador do Inter? Que agora acho que é treinador do Santos, né? Odair. Então tinha bastante. Tu conseguiu sair em seguida? Eu fui um dos primeiros a conseguir sair de dentro do ônibus. Achei um espacinho, porque a parte de cima toda desceu, então não tinha muito onde tu sair. Então eu fui um dos primeiros a conseguir achar, aí no escuro, local onde não pegava celular, ou seja, nós não conseguimos pedir ajuda. E aí tu começou a recolher, E aí comecei a abrir, achei um espaço, comecei pela voz a falar, ó, aqui tem, vem pela minha voz que aqui tem como sair. Tava todo mundo apavorado, tava todo filme de terror. Quando eu falo para todo mundo assim que filmes que representam tragédias, que tentam mostrar tragédias, nenhum deles representa 20% da realidade. Não consegue, é impossível. Sim. Só quem esteve em uma situação tão caótica para entender o que seria. Tu vê colegas teus, eu fui um dos primeiros a reconhecer quem tinha falecido e onde ter que mais trabalhar a cabeça daqueles que viram os corpos, que se desesperaram, tentar acalmar todo mundo, porque eu não sei de onde, mas eu fui um dos que mais tive essa clareza na hora, que eu não sei como, não consigo imaginar do porquê. Tem horas, quando às vezes vem de novo na cabeça, que eu fico pensando,
Deus só deve ter me colocado no Brasil de Pelotas para isso, só. Parece. Pois é, porque tu era um dos mais experientes, né? Tu dentro de campo, tu também já tinha uma certa... Não, já era um atleta renomado, liderança, tava com 35, né? Tu era o homem anos, mais importante lá. E aí parece que na hora veio isso pra ti. E aí eu não... Foi tu que subiu pra chamar ajuda. Na verdade, muitos subiram, mas todos parecia que estavam meio atordoados e não sabiam o que fazer. E aí eu comecei a olhar e o pessoal que subiu, todo mundo acabou indo pro lado de cima da ponte. Como era uma noite clara, uma noite de lua cheia, não tinha luz alguma para lugar nenhum, então o que a gente conseguia ver era porque a luz da lua nos dava essa capacidade. E eu vi que estava todo mundo subindo. Eu disse, cara, se está todo mundo para cá, vou eu. O contrário, para a parte de baixo, que é a outra BR. Aí fui para a parte de baixo, não tinha ninguém, e começava a passar. Eu aí ia para o meio da rua, tentar segurar, vinha caminhão, tu saía e eles, ninguém parava. Esquece. Tu tá brincando. No escuro, uma pessoa pedindo para parar, quem vai parar? Né? E o cara eu tava todo, as roupas rasgadas, por causa da... Não tem. Meu Deus. E aí, para te ver como é que é a vida. Tu não te machucou? Eu tive lesões que, por exemplo, meu braço todo preteou, mas na hora a adrenalina tá tão alta, tu não sente dor, tu não sente nada. Não tem como. Eu fui começar a sentir alguma coisa às 6 horas da manhã, quando a gente terminou todos os resgates de todo mundo, que eu ajudei, que aí eu sentei numa das SAMUs e que acalmou e que relaxou, que aí eu comecei a ter a dor no braço, comecei a ter a dor onde tinha entrado uma parte de um ferro, entrou aqui perto na nádega. Perto. Importante isso. Importante saber isso. Acho bom deixar esse corte bem claro. Bem claro. É. Entrou, mas voltou. Pertinho. Mas aí que eu comecei a sentir todas as dores. Às 6 da manhã, isso tinha acontecido às 11 e pouco. Que quando a adrenalina baixou do corpo... Perna quebrada e braço quebrado, tinha uns quantos. Ah, não, aí podia escolher o atleta. E tu ajudando. Aí a gente ajuda. Teve um atleta, inclusive, que eu lembro, que foi uma das mais chocantes para que ele não viesse a óbito, que ele estava todo, uma perna rasgada mesmo, rasgada, e começou a convulsionar. Querer e muito gelado. Ou seja, estava... Aí eu deitei ele, deitei em cima, segurei ele até que acalmasse, e que o calor do corpo ajuda claro. a pessoa a esquentar também. Aí quando ele acalmou, disse, tá tudo bem, aí tu vai ajudar as outras. Então foram situações que tu foi passando. Foi um herói lá dos que eu não sei como, de onde veio. Foi considerado um herói dessa cena. O pessoal disse que foi, porque foi eu quem consegui chegar, pedir que eu entrei numa pessoa que parou, fui 3 quilômetros, o lugar mais perto que tinha era 3 quilômetros, para pedir a ajuda para vir o quanto antes as ambulâncias. As ambulâncias, tudo. Foi eu quem consegui fazer tudo isso. Depois de acalmar a gente ali, Cara, foi uma loucura. 11h30 foi o acidente, a primeira ambulância chegou em torno de 1h30 da manhã, quase. 2 horas depois. Quase 2 horas, e não porque era longe de tudo, e porque primeiro tu tinha que tentar ajudar os teus colegas. Quando eu vi que estava tudo eu subi e eu vi que tinha um monte de gente gritando para tudo que é lado, mas ninguém sem saber o que estava fazendo, eu acho. E aí que eu desci e deu uma família, numa alma de uma família que resolveu parar estavam num carro pequenininho e tiveram a coragem de parar ali. E aí eu fui chegando perto e disse, olha, sou atleta do Brasil de Pelotas, nós acabamos de sofrer um acidente, se tu puder me ajudar e me levar a algum local onde eu possa pedir ajuda, porque aqui os celulares não pegam. Mas imagina se é uma pessoa que está fazendo isso de sacanagem, querendo fazer um mal para alguém. Então era um casal com 2 crianças pequenas. Aí te botaram dentro do carro. E aí eu entrei no carro e me deixou no primeiro local onde a gente viu luz, 3 quilômetros depois. E aí eu bati ali, o pessoal atendeu, começou a ligar, chamou a ambulância e foi para nos ajudar. Porque, de novo aqui, toda hora acontece isso. Algum acidente por aqui. Tá brincando. Eles estavam tão acostumados que eles já tinham tudo pronto para um resgate ali. Resgate que eu digo assim, luzes para iluminar, coisas. Eles já entraram na contramão ali no negócio, pararam o carro. Quando eles ligaram, que eles tinham daí duas... Com um geradorzinho? Baterias. Tiraram das baterias, pegaram essas luzes de fluorescente. Não, luz fluorescente. Botaram ali assim, elas acendeu tudo.
Quando acendeu, guri, que eu vi o tamanho do estrago. Porque quando ele acendeu a luz, ele iluminou tudo aquilo lá para baixo, os 40 metros. Aí tu imagina, pega um monte de bonequinho, pega boneco. Pega um bonequinho. De botar no... Qualquer bonequinho. Esse que o pessoal gosta de usar aqui, essas... Tu usa no teu chimarrão? Não, tá louco, tio. Mas aí eu não vou te envergonhar, homem. Não te envergonha. Tu bota aqueles bonequinhos no teu mate. Não, tá louco, Deus cara. Se eu fizer isso, é o meu fim. E joga pra cima e deixa cair. Era aquilo. Parecia um monte de boneco no chão. Que loucura. Assim, aí que caiu a ficha. Ali que caiu a ficha. Era 1h30 da manhã. E aí tu vai até o último subir, a gente estava junto. Foi aí que aí desabei, aí não tem jeito. Mas foi uma situação assim apavorante. Foi o teu final de jogo, né? Ali eu defini que eu não queria mais futebol. Este corte é um oferecimento da Florestal Alimentos. Essa bala tu já conhece, porque a bala Brazilian Coffee é a bala de café mais vendida no Brasil. Sabe quanto tempo? Há 25 anos. E agora a Florestal tá com essa novidade aqui, ó, que é o chocolate com raspas de café. Tu encontra a Florestal nos melhores mercados do Brasil ou também pelo site. E se tu acessar e botar Guri 20, ganha 20% de desconto, tá vendo?